Bom dia, Esther. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Bom Raquel. dia. Bom dia, Bianca. Vou aguardar aí um pouquinho, um minutinho para ver se o pessoal chega, para a gente começar. Bom dia, Paulo. Bom dia. Dá mais um minutinho aí e a gente começa. Bom dia, Márcio. Bom dia, professor. Bom, vamos lá. Meus queridos, eu vou desligar minha câmera aqui, porque a internet, como sempre, está ruim. E ainda mais com essa chuva, eu vou desligar a câmera para poder ver se melhora aí a qualidade da transmissão, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a correção do exercício que vocês me enviaram. Deixa o pessoal entrar aqui, que tem uma galera entrando aqui agora. Vou aguardar aqui. Bom dia, Camille. Bom dia, Elida. Quem mais chegou? Bom dia, Carlos. Bom dia, Luana. Bom dia, Nathalie, que eu não havia falado. Bom dia a todos. Bom, como eu estava falando, pessoal, vou fechar a câmera aqui para melhorar aí a qualidade da transmissão, não pesar muito aqui na internet, tá? Mas qualquer coisa, abra o microfone e podem fazer as perguntas aí, tá? Essa aula de hoje nós iremos corrigir essa lista de exercícios que vocês me entregaram, fizeram, e vamos começar aí a fazer a introdução de ondas, se der tempo, que vai ser o nosso próximo assunto. Ondas é um assunto bastante cobrado no Enem, tá? E cai bastante também nos vestibulares. Então é importante. E outro detalhe importante é que, normalmente, os professores não conseguem chegar nessa parte de ondas aí. Então, muitos alunos não veem ondas completas, principalmente a parte de acústica, que é o final. Muitos alunos não conseguem chegar nessa parte aí. Os professores não têm tempo viável para chegar nessa parte. Como a gente está tendo essas aulas online, deu uma adiantada no assunto, porque a gente tem menos, né, menos interrupção, a gente não para, a gente não precisa copiar, então a gente ganha tempo. E aí, graças a Deus, a gente já chegou nessa parte de ondas que é importantíssimo para vocês. Tá certo? Vou desligar a câmera agora para melhorar aí a qualidade da transmissão e vamos dar início à correção, tá? Amanhã
Se hoje a gente não introduzir ondas, a gente vai começar tudo amanhã. Se der tempo de corrigir, a gente vai passar a introdução de ondas, parte inicial agora, para vocês. Tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira questão da lista que eu passei para vocês. Acho que eu já havia até feito uma questão semelhante a essa. Como exemplo, só mudou os valores. Então, a distância focal de uma lente convergente é de 15 centímetros. Caracterize as imagens formadas como real ou virtual, direita ou invertida, menor ou maior, para um objeto colocado nas seguintes posições em relação a essa lente. Letra A, o objeto é localizado a 30 centímetros da lente. Bom, veja bem, se a distância focal é de 15, 30 centímetros é uma distância igual ao dobro do foco, distância igual a 2F. Toda vez que a gente coloca um objeto diante de uma lente convergente, com a distância focal, distância do objeto, desculpe, igual ao dobro da distância focal, a imagem vai ser real, invertida e igual. Foi o segundo caso que eu passei para vocês de formação de imagem. Então, a resposta da letra A, como a distância do objeto está em cima do dobro do foco, vai ser real, invertida e igual. Certo? Letra B. Se o objeto for localizado a 15 centímetros da lente. 15 centímetros da lente, ele vai estar exatamente em cima do foco. E quando você coloca o objeto em cima do foco, eu disse para vocês que não vai haver formação da imagem. Alguns autores consideram que a imagem será produzida ou formada no infinito. Se tiver essa alternativa aí, e no lugar de não haverá formação da imagem, você também pode marcá-la, que ela vai ser a alternativa correta. Então, distância do objeto igual ao foco, não vai haver formação da imagem, ou você pode considerar que essa imagem será formada no infinito, tá? Então, a resposta da B é essa aí. E a letra C, se o objeto está localizado a 10 centímetros da lente. Quando o objeto é colocado a 10 centímetros de uma lente, cuja distância focal é de 15 centímetros, esse objeto ultrapassou o foco. E quando o objeto tem a distância focal, a distância menor do que a distância focal, a imagem produzida vai ser virtual, direta e maior. Vai ser o único caso que a lente convergente produz imagem maior, virtual, direta e maior do que o objeto. Então, essas são as respostas dessa primeira questão. Bom, segundo, uma lente, feita de material cujo índice de refração absoluta é 1,5 é convergente no ar. Quando mergulhada num líquido transparente cujo índice de refração absoluta é 1,2, ela será o quê? Abra o microfone aí e me responda o que vocês colocaram. Vamos, meu povo. Bora, abra o microfone aí e me falem qual é a resposta correta. Pode repetir a pergunta, Carlos? Você travou aqui. Sim, posso sim. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluta é 1,5, ela é convergente se ela estiver no ar. Quando você mergulha num líquido transparente cujo índice de refração é 1,2, ela vai ser o quê? Convergente, divergente? Ela vai continuar convergente, né? Ela vai continuar Marquei convergente. convergente, se não me engano. Exatamente, ela vai continuar convergente. Por quê? Porque ela vai estar passando de 1,5 para um índice menor que é 1. O índice do ar é 1. Então, de 1,5 para 1, do maior para o menor. Se você mergulha num índice de refração 1,2, ela vai passar do maior para o menor também. Então, não vai mudar o comportamento da lente. A lente vai ser convergente, continuará convergente. Portanto, a resposta correta é a letra A, como o Gabriel falou. Então, isso daqui é uma pegadinha. Tem questões que ele coloca aqui, 1,7. Acho que eu passei até como exemplo para vocês, 1,6 ou 1,7, parece o bisulfeto de carbono.
Se você mergulha a lente convergente no ar de 1,5 no índice de refração 1,7, ela vai passar a ser divergente. Mas se o índice for menor do que 1,5, ela continuará sendo convergente, como o Gabriel analisou aí. Certo? Bom, terceiro. O objeto está sobre o eixo óptico e a uma distância P da lente convergente de distância focal F. Tá? Sendo P menor do que F, pode-se afirmar que a imagem será P a distância do objeto, F a distância focal. Então, é o mesmo caso aqui do item C da primeira questão. A imagem será virtual, direta e maior. Portanto, a resposta correta é letra A, virtual e maior do que o objeto. Quarta, sobre a imagem de um objeto formada por uma lente divergente, é correto afirmar que a lente é divergente. A lente divergente, eu disse para vocês que forma um único tipo de imagem. A imagem formada numa lente divergente sempre será virtual, direta e menor, certo? Então a imagem vai ser sempre virtual, direta e menor. Virtual, direta e maior não é, dependerá da distância, não depende. Será real invertida, não vai ser real. Será sempre real, não, ela é sempre virtual. Portanto, a resposta correta seria virtual, direta e menor. Como não temos essa alternativa, resposta correta, letra E. Certo? Bom, quinta. A figura representa uma lente esférica delgada de distância focal F. O objeto real é colocado à esquerda da lente, em uma posição tal que sua imagem seja real, formada à direita da lente. Para que o tamanho dessa lente seja igual ao tamanho do objeto, este deve ser colocado aonde? Então, você tem aqui F, G, F', G'. F equivale ao foco e G equivale ao dobro do foco. Para a imagem ser real, invertida e igual, a distância do objeto tem que ser exatamente igual a 2F. Portanto, a gente tem que colocar o objeto exatamente no ponto G. Então, colocando o objeto em G, o objeto vai estar com a distância igual a 2F, a imagem vai ser formada aqui do outro lado em G'. E ela vai ter o mesmo tamanho, vai ser exatamente igual ao objeto. Então, a situação quando o objeto, distância do objeto é igual a 2F. Portanto, a resposta correta é a letra B. Aqui, sexta. A figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica convergente e de distância focal igual a 10 centímetros. Determine a posição e o tipo de imagem formada do objeto. Como é que a gente vai fazer? Vamos usar as equações de lentes, que são duas equações semelhantes a de espelho e a equação de divergência. Como nós estamos pedindo aí a posição da imagem, então a distância da imagem, nós vamos usar a mesma equação de espelho. Mais ou menos 1 sobre FO é igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. Bom, que tipo de lente é essa? É uma lente convergente. Se a lente é convergente, eu disse que a gente usa mais para o foco, certo? Então vai ser 1 sobre FO positivo é igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. Então vamos analisar qual é o tipo de imagem, para saber se ela é mais ou menos. Se a imagem for real é mais, se ela for virtual é menos. O foco é 10 e o objeto está a 5. Isso quer dizer o quê? Que a distância focal, ela é menor a distância do objeto, desculpe, é menor do que a distância focal. Nesse caso, uma lente convergente produz imagem o quê? Virtual, direta e maior. Então, essa imagem, ela vai ser virtual, direta e maior. E se ela é virtual, DI é negativo. Então, vai ficar 1 sobre FO igual a 1 sobre DO menos 1 sobre DI. 1 sobre o foco, que é 10 centímetros, é igual a 1 sobre 5, que é a distância do objeto,
menos 1 sobre DI, que é a distância da imagem que eu quero descobrir. Passo o DI para lá, fica positivo. 1 sobre 10, passo para cá, fica negativo. Então, 1 sobre DI é igual a 1 quinto menos 1 sobre 10. Tiro o meu MC, que é 10. 1 sobre DI é igual a 2 menos 1 sobre 10. Ou 1 sobre 10. DI é igual a 10 centímetros. Então, a distância da imagem é 10 centímetros. E o tipo de imagem eu já disse que é virtual. Resposta correta, letra E. Certo? Dúvidas? Tá tranquilo aí? Tudo Tranquilo. certo. Beleza. Sétima. É sabido que as lentes descartáveis ou lentes usadas nos óculos tradicionais servem para corrigir dificuldades na formação da imagem no globo ocular e que desviam a trajetória inicial do feixe de luz incidente na direção da retina. Sendo assim, o fenômeno físico que está envolvido quando a luz atravessa as lentes é: quando a luz atravessa a lente, nós temos o quê? A refração da luz. Ela passa de um meio menos denso para o mais denso, sofre desvio e aí vai cair lá antes ou depois ou em cima da retina, dependendo da convergência dessa lente. Portanto, a resposta correta é letra E. Refração luminosa é o fenômeno que está relacionado com isso. Bom, oitava questão. A miopia, hipermetropia e astigmatismo são problemas de visão que mais atingem a população em geral. A correção desses problemas é feita com lentes que possuem uma dioptria, um grau, próprio para cada indivíduo de acordo com a gravidade do problema. Assinale a opção que indica o tipo de lente necessária para a correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia, respectivamente. Qual é a resposta correta aí? Vamos lá. Letra A. Letra A, divergente, divergente e convergente. Está errado. Eu marquei, eu acho que letra B. Letra B, convergente, cilíndrico e divergente. Está errado. Letra D. Letra D, isso aí. Certo? Resposta correta, letra D. Primeiro, preste atenção na pegadinha. Ele coloca miopia, hipermetropia e astigmatismo. São problemas de visão. Só que ele pergunta da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia, respectivamente. Estão me ouvindo direitinho aí? Está falhando? Todo mundo está me ouvindo? Tá bom. Normal. Travou, não travou? Vou repetir, preste atenção na pegadinha. Ele coloca no início a miopia, hipermetropia e astigmatismo. E na pergunta ele coloca miopia, astigmatismo e hipermetropia. E pede para você assinalar a opção respectiva. Então, na pressa, o cara responde aqui, ó, miopia, hipermetropia e astigmatismo. E aí acaba errando a questão. Então, miopia, astigmatismo e hipermetropia. Veja bem, a miopia, eu disse que a imagem é formada antes da retina, você tem que jogar ela para trás da retina, né? Para trás e cair em cima da retina. Então, você usa uma lente divergente, tá? Astigmatismo, eu disse que é uma má formação no globo ocular que permite uma grande entrada de luz no olho. Você pode corrigir ela com uma lente escura ou com uma lente cilíndrica, para impedir muita entrada de luz no olho. E a hipermetropia, eu disse para vocês que a imagem é formada atrás da retina, dificuldade de enxergar de perto, você tem que puxar a imagem para cair na retina. Então, você usa uma lente convergente. Portanto, miopia é divergente, astigmatismo pode ser uma lente cilíndrica ou escura, fotocromática, e a hipermetropia, uma lente convergente. Portanto, a resposta correta é letra D, como a colega falou aí. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Então, prestem bastante atenção. Por isso que é importante ler o enunciado com atenção, porque essas modificações que ele faz aqui na ordem alteram a resposta. Se o cara responder miopia, hipermetropia, astigmatismo, ele vai responder divergente, convergente e cilíndrica. Tá?
Bom, o fato de uma lente ser convergente ou divergente depende apenas da forma da lente? Não, depende da forma da lente, mas não depende apenas disso. Apenas do meio onde ela se encontra? Também não. Do material de que ela é feita e da forma da lente? Também não. Depende da forma da lente. Então, a lente bicôncava ou biconvexa pode ser convergente ou divergente. Depende do material que ela é feita, tá? Então, depende da densidade. Como eu disse para vocês, se estiver mergulhado num meio cuja densidade seja maior do que a da lente, ela vai passar a ser convergente, uma lente divergente, ou vice-versa, tá? E depende do meio que ela se encontra, por causa justamente da relação das densidades. Então, a resposta correta é letra D, depende da forma, do material e do meio que ela se encontra, certo? E a 10ª questão, um objeto de altura igual a 20 centímetros está localizado a uma distância de 30 centímetros de uma lente. Esse objeto produz uma imagem virtual de 4 centímetros de altura. A distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo de lente são, respectivamente. Então, veja bem. Nós temos uma imagem que é virtual e ela é menor do que o objeto. O objeto tem 20 centímetros e a imagem tem 4 centímetros. A única lente que produz imagem virtual, direta e menor é a lente divergente, certo? Então, já sabemos que a lente é divergente. Ele pede para calcular a distância focal e a distância da imagem. Então, vamos calcular a distância da imagem. Ele deu a altura do objeto, a altura da imagem e distância do objeto. Sabemos que HI sobre HO é proporcional ao módulo de DI sobre DO. 4 sobre 20 é igual a DI sobre 30. 4 vezes 30, 120 dividido por 20, DI é igual a 6 centímetros. Então, a distância da imagem, 6 centímetros. O tipo de lente também já descobri que é divergente. Estou na dúvida entre a C e a D. Para matar a questão, vamos calcular a distância focal. Se a lente é divergente, menos 1 sobre FO é igual a 1 sobre DO menos 1 sobre DI. Porque aqui é divergente e aqui é virtual. Então, negativo e negativo. Menos 1 sobre FO é igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 6. Meu MC de 36 é 30. Menos 1 sobre FO é igual a 30. 1 menos 5 vai ser o numerador. 1 sobre FO é igual a 4 sobre 30. FO é 30 dividido por 4. FO é igual a 7,5. Resposta correta, letra C. Menos aqui indica que é o quê? Uma lente divergente. O foco é negativo. Então, lembre-se que nas fórmulas que eu dei para vocês, a gente está calculando sempre em módulo, tá? Por isso que não saiu menos aqui, mas você sabe que é divergente, o foco é negativo, portanto, a resposta correta, letra C. Beleza? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tá de boa aí essas Tudo questões? tranquilo. Tá de boa, Carlos. Ótimo. Vamos lá. Veja bem. Agora nós vamos iniciar ondas, tá? No final dessa semana, eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa, tá? Não está no cronograma não, mas eu vou botar lá para vocês, vou modificar o cronograma, porque a gente encerrou aí essa parte de lentes, de refração. Então a gente vai fazer uma atividade avaliativa para não ficar muito próximo do final e acumular com as outras matérias. E aí atrapalhar vocês. Então a gente já passa, mas não se preocupe não, que eu vou dar um prazo de 1 semana para vocês fazerem, tá? Então eu vou postar no Eclass sexta-feira, e aí vocês vão me entregar na outra sexta-feira, vocês vão me enviar as respostas e os cálculos, tá ok? Então Obrigada. vocês vão ter um tempo maior para responder, e aí pode ficar tranquilos. Aí eu vou incluir lá no cronograma de vocês, corrigir o cronograma e colocar para sexta-feira essa atividade avaliativa. E aí vocês vão me entregar na outra sexta. Só que nesse caso eu preciso dos cálculos, tá? Vocês vão me enviar a resposta e os respectivos cálculos
porque nessa daí a gente vai contar os acertos e os erros. Beleza? Bom, então vamos lá. Ondas. Então Ô, nós vamos... Carlos, Sim, pode falar. desculpa, porque deu uma travada aqui na minha internet. Essa lista que você corrigiu hoje é a que a gente tem que mandar no iClass, certo? Hoje, Isso. no caso. Essa lista é a atividade, aquelas que a gente fazia em sala de aula, conta ponto, mas eu não considero acertos e erros. Eu só considero o fato de você estar fazendo Sim. ou não, certo? Agora, na sexta-feira, eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa, tá? Essa atividade avaliativa vai ser uma lista também de exercícios, só que aí vocês vão me mandar os cálculos. Por quê? Porque eu vou corrigir os acertos e os erros, entendeu? Ela é uma avaliação. Então, é igual a que a gente fez na segunda e na terceira unidade lá no final. A diferença é que ela não vai estar no CPB Prova, ela vai estar no eClass, entendeu? No final aí, a última dessa unidade, eu vou fazer no CPB Prova, porque a escola ela pede para fazer uma atividade no CPB Prova. Mas essa vai ser uma lista no eClass, igual essas listas de exercícios que eu passo para vocês. Só que aí vocês vão ter um prazo maior para responder, porque vocês vão me enviar o cálculo delas. Tá certo? Entenderam aí? Bom. Dúvidas, meu povo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou com a câmera desligada. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Entendi, muito Tudo obrigada. certo, professor. Beleza. Qualquer coisa, se travar, abre o microfone e me avisem, por favor. Bom, então vamos lá. Galera, nós vamos falar agora do último conteúdo do segundo ano. Ondas, tá? Então, ondas é a parte da física que estuda o movimento ondulatório, tá? O movimento de ondas, que podem ser ondas luminosas, que nós já estudamos uma parte em óptica, e ondas sonoras, que nós iremos estudar num capítulo à parte chamado acústica, tá? Mas todas duas são ondas, com características e formas diferentes, mas são ondas. Então é importante a gente saber o que é uma onda. Então, uma onda, ela é uma perturbação que se propaga, tá? E essa perturbação, ela não transporta matéria, ela transporta apenas a energia. Então, por exemplo, a onda aqui do mar, que está representada na imagem. Essa onda sobe e desce, tá? Quando essa onda sobe e desce, ela eleva essa bola e empurra a bola para frente. Então, quando ela desce, essa bola vai se deslocar. Porém, a matéria foi transportada? Não, porque a matéria não é a bola. A onda ocorre aonde? Na água. Essa água ela apenas subiu e desceu. Ela não foi transportada, ela não foi movimentada, certo? Então ela transporta energia que empurrou a bola, mas ela não transporta a matéria. É a mesma coisa de uma corda. Eu seguro a corda numa extremidade e outra pessoa segura a corda na outra extremidade. Se eu sacudir a corda, quando eu sacudir a corda, eu imprimo na corda um pulso, que seria uma elevação, tá? Esse pulso, essa elevação, faz a corda subir e essa elevação ela vai se propagando até chegar na mão da outra pessoa que está segurando a outra extremidade. Porém, a ponta da corda que eu sacudi foi para a mão da outra pessoa? Não. A única coisa que foi a elevação transportando a energia que eu imprimi na corda. Então, ela transporta energia, mas não transporta matéria. Quer ver outro exemplo? Se eu, por exemplo, empilho uma série de dominós em pé, tá? Aí eu coloco lá uma fileira com 1000 dominós em pé, desculpe. E aí eu empurro o primeiro dominó. Quando eu empurrar o primeiro dominó, ele vai cair e vai derrubar até chegar no 1000º dominó, certo? O que foi transportado durante
esse empurrão que eu dei. Foi transportada a energia potencial gravitacional que fez o dominó primeiro cair, empurrando os demais. Chegou até o milésimo dominó lá no fundo da fila. Mas o primeiro dominó saiu da ponta e chegou até o último? Não. Então a única coisa que foi transportada foi a energia, a perturbação que eu criei no primeiro dominó. Ela foi transportada até o milésimo dominó. Então isso representa uma onda. Tá certo? Então a onda é uma perturbação, uma vibração que se propaga transportando apenas energia, sem transportar a matéria. Tá? Por exemplo, o som. Quando eu falo, eu empurro uma massa de ar que sai da minha boca. Essa massa de ar comprime o ar, distende, comprime, até atingir a caixa do seu ouvido e faz com que o tímpano vibre, captando e reconhecendo o som. Tá? Isso é diferente da luz. A luz não é uma onda que se propaga assim. Isso daqui eu estou falando do som. Tá? A luz, ela é uma onda que tem outras características. A onda, ela se propaga sem necessidade de matéria, porque ela é uma onda eletromagnética. Então, nós temos dois tipos de onda. Uma onda mecânica, que é aquela que precisa de matéria para se propagar. A onda que eu falei para vocês na corda, por exemplo, é uma onda mecânica. Eu preciso da corda para imprimir esse movimento. A onda que eu provoquei nos dominós, na fileira dos dominós, quando eu derrubei o primeiro, também é uma onda mecânica. Tá? O som é uma onda mecânica. Ele precisa do ar. Ele precisa de uma matéria para se propagar. Eu posso emitir o som na água, eu posso emitir um som na madeira, num pedaço de ferro, só que eu preciso desse material para o som poder se propagar. Então, a onda mecânica é aquela que necessita de matéria para se propagar. A onda do mar, o som, a onda na corda, por exemplo. Já a onda eletromagnética são as ondas que resultam da vibração, são variações de cargas elétricas dentro de campo magnético e elétrico. Então, por exemplo, a luz do Sol são partículas fotoelétricas chamadas fótons, e esses fótons possuem uma determinada carga elétrica e magnética, e eles vão vibrando e oscilando dentro de campos elétricos e magnéticos. E aí eles se propagam em qualquer meio, inclusive onde não tem matéria, que é o caso do vácuo. Então a luz do Sol ela consegue romper todo o espaço, onde teoricamente só tem vácuo, não temos matéria, e chega na nossa atmosfera, atingindo a superfície da Terra. Certo? Então, exemplo de uma onda eletromagnética. Ondas de rádios são ondas eletromagnéticas. Raio-X, raios ultravioleta, infravermelho, que é o raio utilizado lá nos controles remotos de televisão, de qualquer aparelho eletrônico, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Tá ok? Bom, quanto à direção da vibração, nós temos uma onda mecânica, pode ser transversal ou longitudinal. Já uma onda eletromagnética, ela só pode ser transversal. O que é uma onda transversal e o que é uma onda longitudinal? A onda transversal, a vibração é perpendicular à propagação. Então, toda onda eletromagnética ela é transversal. Ela sobe e desce em relação à propagação que está sendo realizada aqui, no caso, para a direita. Então, observe que a propagação está para a direita e a perturbação, a vibração está para cima e para baixo, formando um ângulo de 90 graus com a propagação, certo? Então, é perpendicular à propagação. Toda vez que você tem uma onda que a propagação é perpendicular ao sentido de vibração, essa onda é classificada como onda transversal, certo? E a onda longitudinal, a direção da vibração ela é paralela à propagação.
Então, por exemplo, a mola aqui, ó. Se eu comprimo, se eu puxo a mola, ela vai distender, comprimir, distender, comprimir, tá vendo? Então, você tem o comprimento da onda, a distância entre uma compressão e outra, eu vou explicar depois, mas você tem aqui, ó, distende, comprime, distende. Então, a perturbação ela está no mesmo sentido de propagação da onda. É como o som, ó. Falei para vocês. Empurram a massa de ar que comprime, distende, comprime, distende, comprime. Então, você tem aí ó, a onda se propagando para a direita e ela está comprimindo, distendendo, comprimindo também para a direita. Então, o sentido de vibração é paralelo à propagação da onda. Entenderam que é uma onda transversal e uma onda longitudinal? Dúvidas sobre isso, gente? Tá tranquilo? Bom, temos uma onda mista, que se propaga transversal e longitudinalmente, tá? Então, por exemplo, a trajetória de uma partícula de água durante a passagem de uma onda. Então, se a água ela está estabilizada e passa uma onda por ela, ela vai girar em direção longitudinal e transversal no sentido de propagação da onda, as duas simultaneamente, porque ela sobe e desce e ela vai para frente também do mesmo jeito que a onda está se propagando. Ela pode ir para frente ou para trás, mas a direção vai ser a mesma do sentido de propagação da onda. Então, quando isso ocorrer, a onda é classificada como mista. Tá? E com relação à direção da propagação, lá é o sentido, aqui é a direção, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Unidimensional, quando ela propaga em uma única direção, como o pulso numa corda, que eu falei para vocês. Então, promovo o pulso na corda, essa elevação vai subir, vai se locomover para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido. Então, ela só vai nessa direção. Bidimensional, quando ela se propaga em duas direções. Então, a onda na superfície da água, ela se locomove. Tanto se propaga na superfície, como para dentro da água, de cima para baixo. Então, ela se locomove na superfície e dentro da água. Tá? Então, a onda bidimensional. E uma onda tridimensional, ela se propaga em todas as direções. Como, por exemplo, o som. O som é tridimensional. Quando você fala aqui, ele se propaga para cima, para baixo, para os lados, para trás. Então, é um exemplo de onda tridimensional. Certo? Aqui são as características das ondas que a gente vai ver na próxima aula. Então, o que eu queria falar para vocês nessa introdução é o que é uma onda, tá? Diferença entre som e luz, onda mecânica e eletromagnética, ondas transversais e longitudinais e unidimensional, bidimensional e tridimensional. Certo? Entenderam isso aí, dessa introdução que a gente deu aqui? Na próxima aula a gente vai detalhar mais sobre isso aqui, não precisa se preocupar, que a gente vai entrar detalhadamente em cada um, tá certo? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta em relação a isso? Tá tranquilo? Deixa eu só registrar a frequência de vocês aqui, que a gente vai encerrar. Beleza, então. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Qualquer questão, tá certo? Queridos, obrigado então pela participação. Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente continua a falar de ondas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bom dia a todos. Até a próxima aula. Valeu, galera. Obrigado.